Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com as nossas videoaulas aqui a respeito da nossa disciplina aí de Design de Interfaces 1, tá? Na última videoaula a gente criou um vídeo, cadê? Na última videoaula a gente criou um vídeo sobre tipos de CSS. Nesse vídeo eu abordei os vários tipos de CSS que a gente pode usar. Bom, o que acontece? Vamos lá. Nessa videoaula, deixa eu pegar aqui a nossa videoaula aqui. Eu vou falar um pouco sobre mais comandos CSS. Lembrando que eu vou trabalhando com o CSS em uma página de estilo separada. Então, siga aí quem ainda não viu a outra aula, vê aí certinho, faça as atividades e siga o que eu estou falando lá. Bom, galera, eu vou continuar aqui no nosso slide fazendo os exemplos que está aqui, tá? E logo eu vou estar desempenhando aqui, criando um site com vocês sobre um site. Vou criar um tema de um site e a gente vai fazer junto. Tá, então aqui eu tenho várias coisas para falar para vocês a respeito dessa aula, certo? Então eu vou pegar do background que a gente já fez na outra aula, tá? Que foi o background color, background image, e a partir daqui para frente a gente vai trabalhar algumas coisas no CSS, tá? Então eu vou fazer nessa aula já no início uma espécie de revisão, certo? Sobre a aula passada a respeito de CSS por folha de estilo externa. Então vou abrir aqui o NetBeans. Aqui então vou minimizar esse projeto. Isso aqui é coisa de outras aulas. Essa daqui foi a nossa aula, né? Projeto aula EAD FF Inter. Deixa eu abrir aqui então o nosso index. Não, aqui ainda é outro projeto, né? Eu vou fechar ele também. Desculpem aí o cachorro latindo, isso não tem jeito de eu controlar. E vou abrir um novo projeto. Vamos fazer algo do zero. Para quem ainda não pegou, pegar comigo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, um novo projeto, HTML5, aplicação HTML5/JS. Abro aqui, coloco projeto. Eu vou colocar assim, folha de estilo, tudo junto. Folha estilo. A gente saber que eu estou mexendo com folha de estilo, CSS. Vou dar próximo, tiro tudo isso, não vou querer criar nenhum desses arquivos e vou finalizar. Então aqui do lado, no nosso projeto, foi criado um index. Falei para vocês então na aula anterior sobre os três tipos de CSS. CSS inline, CSS no cabeçalho da página e o CSS em folha de estilo externa. Lembrando que um tem prioridade sobre o outro. Primeiro o inline, então toda a configuração que eu coloco no CSS inline, ela vale mais do que as outras, ou seja, ela que vai aparecer. Então se eu nessa div falasse para a cor da letra ser verde e eu criasse um CSS aqui no cabeçalho mudando para azul, quer dizer que iria prevalecer a cor verde, porque está na tag, tá? E se eu no cabeçalho colocasse cor azul e numa folha de estilo externa colocasse para aparecer roxo, iria prevalecer o azul da cabeçalho. Isso eu comentei na outra aula, só lembrando. Mas como eu faço então, professor, para mim criar uma folha de estilo externa? Aqui no nosso projeto, você clica com o botão direito, vai em novo, folha de estilo em cascata. Pronto, essa é a nossa folha de estilo externa. Você vai dar um nome diferente aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui layout. Vai ficar um arquivo layout.css. Eu posso apagar todos esses comentários
e criar os nossos códigos aqui. A única coisa que eu tenho que lembrar é que, antes de mais nada, eu preciso vincular esse layout CSS ao meu index. De que jeito eu faço isso? Aqui dentro do read, eu tenho que criar um link da folha de estilo. O NetBeans facilita para a gente. Se você segurar aqui apertado no nome do arquivo e arrastar para cá, dentro do index.html, ele cria já para a gente. Se você não estiver usando o NetBeans, é interessante você entender esse link. Saber que ele faz uma referência ao arquivo layout.css, que é uma referência do tipo style sheet, que é uma folha de estilos que está sendo definida por CSS. Bom, tendo isso em mente, eu falei para vocês na aula anterior que eu trabalho no CSS com tags. Então eu vinculo a tag a um estilo. Na aula anterior eu dei o exemplo de um fundo de tela. Falei para vocês alterar um fundo de tela. Então eu vou replicar aqui rapidamente o que a gente fez na outra aula. Eu abri aqui, ó, meu layout CSS, coloquei o nome da tag que eu quero. O NetBeans já autocompleto, ó, é a tag corpo. Abro chaves, fecho chaves. E aqui eu posso trabalhar cor ou imagem. Se eu usar background color e colocar, por exemplo, blue, e executar o nosso index, o nosso projeto, vamos ver o que vai acontecer. Oh Deus, deixa eu tirar aqui e pôr no outro Chrome. Olha só, ficou com a cor em azul. Se eu mudar aqui no CSS para cor verde, salvar e atualizar, ficou verde. Então está funcionando certinho. Outra vantagem que eu tenho é no caso de ter várias páginas no meu site. Por exemplo, vou criar aqui um novo arquivo HTML, por exemplo, página 2. Salvar, ela não tem um CSS, mas se eu arrastar esse mesmo CSS para cá, vinculei, existe uma tag corpo aqui, então a configuração daqui vai pegar. Olha só, se eu mandar executar agora essa página 2, ó, página 2.html, ficou verde também. Se eu vier aqui e mudar aqui no layout, por exemplo, para uma cor qualquer aqui, aqua, se é a cor forte, salvar e atualizar a nossa página 2, ó, ela mudou. E a página 1, a index, se eu atualizar, ela também mudou. Então veja só, qual que é a vantagem então em estar usando o CSS por folha de estilo externa? Eu crio uma única página CSS que pode valer como padrão de interface para o meu site inteiro. Isso reduz muito a codificação, coisa que se eu fazer dentro inline ou dentro do cabeçalho da página, talvez eu não consiga. Tá aí, com folha de estilo externo eu aplico a configuração a todas as páginas, certo? Bom, mas aí eu também falei sobre colocar imagem, tá? Background image. Então aqui, ó, background image. Isso daqui tudo foi abordado na outra aula. Eu só decidi fazer uma breve revisão, tá? Usei o URL, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui eu falei para vocês baixar uma imagem e incorporar ao projeto. Então, por exemplo, se a gente pegar, vou pegar esse outro dragão aqui, ó. Esse dragão aqui chamado LOL. Vou dar um copiar ele. Vou vir no nosso projeto. Vou dar um colar. Ctrl V. Aliás, se não der para copiar, arrasta. Peguei ele, vim aqui no projeto. Vou soltar aqui na raiz do site, por exemplo. Ou poderia criar uma pasta ou soltar na raiz. Aí aqui eu posso fazer assim, ó. Como a imagem está junto com o meu index, eu só colocando o nome da imagem já dá certo. Low ponto, e eu tenho que pôr certinho a extensão JPG. Se eu fizer isso, na hora que eu salvar e voltar aqui, atualizar, agora eu tenho o dragão. Então basicamente eu vim na outra aula até aqui, tá? Com vocês. Lembrando que como está estendido para as duas páginas, ó,
Funciona nas duas, tanto página 1 quanto página 2. Bom, galera, o que acontece aqui? Agora eu venho continuar a aula aqui com vocês, tá? Então eu cheguei até aqui, serve imagem PNG, JPEG e GIF. GIF é aquelas imagens animadas. A partir daqui eu tenho para falar para vocês algumas propriedades de imagem de fundo. Por exemplo, a propriedade Repeat. Ela controla comportamento de repetição na imagem no fundo. A tela a seguir mostra os 4 diferentes valores para o background repeat. Então tá aqui, ó. Quando eu uso background repeat, tracinho X, ela se repete na horizontal. Quando eu uso background repeat, tracinho repeat Y, ela repete na vertical. Quando eu uso background repeat e a palavra repeat, ela se repete tanto na vertical quanto horizontal, que na verdade é o que está acontecendo. Vertical e horizontal ela está se repetindo. Bom, voltando aqui então, e se eu colocar no repeat, ela não se repete. Vamos verificar aqui então. Vamos usar esses comandos aqui. Eu já tenho uma imagem lá. Eu vou adicionar então background repeat. Tá aqui. E aí aqui eu vou colocar repeat X, ponto e vírgula. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu salvar, voltar aqui e atualizar, agora ela só se repetiu aqui. Se eu fazer a mudança para repeat Y, salvar, voltar aqui e atualizar, agora ela só se repete na vertical. Se eu ainda seguir aqui, ó, e colocar no repeat, salvar, voltar aqui e atualizar, ela fica um só, ou seja, ela não se repete, certo? Aí cabe a mim encontrar uma imagem que seja do tamanho adequado para o fundo da tela. E se eu colocar repeat, por fim, ele vai voltar no estado que tinha que estar anteriormente, certo? Então, exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então perceba que no CSS fica muito fácil controlar isso. Então, por exemplo, olha só, coloco uma cor de fundo, fiz a URL para butterfly, né? Porque é o exemplo aqui, era um arquivo chamado butterfly.gif, e coloquei para não se repetir. Isso daí está acontecendo aqui já no nosso, né? Se eu voltar aqui, ó, eu tenho a cor aqua no fundo. Se eu colocar no tracinho repeat, salvar e voltar aqui, olha lá, o aqua está no fundo e a imagem continua aqui. Então uma coisa, as duas configurações estão ativas. Bom, ainda voltando aqui, eu vou ter então a propriedade background attachment. A propriedade background attachment define se a imagem será fixa ou se irá rolar junto com o elemento que a contém. Uma imagem de fundo fixa permanece no mesmo lugar e não rola. Ao contrário, uma imagem rolável, ela acompanha. Então vamos dar uma olhada. São dois tipos de background attachment: o background scroll e o fixed. Bom, o scroll, como o próprio nome já diz, ele vai rolar. Então, ó, veja só. Background attachment scroll, ponto e vírgula. Quer dizer, usando o scroll, que se eu vier aqui, é que não tem conteúdo no meu site. Vamos gerar um conteúdo aqui só para a gente ver o comportamento da imagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro qualquer coisa aqui escrita, só para a gente gerar. Deixa eu pôr um... Não, peraí. Qualquer coisa escrita é um BR. Só para a gente gerar conteúdo. Certo? Só para a gente ter conteúdo na página para ver o que eu quero mostrar. Então vou fazer aqui um monte, muito mesmo. De ter certeza que vai mudar. Se eu dar um Ctrl C, trazer para cá e atualizar, olha aqui. Ele excedeu, né? Agora eu tenho uma barra de rolagem. Se eu rolar, olha só, ele não acompanha, tá? Então eu tô aqui, ó, no attachment scroll. Vamos dar uma olhadinha, deixa eu atualizar. Se eu rolar, ele não acompanha. Deixa eu colocar mais aqui para ver uma coisa aqui.
fazer uma outra situação onde fique bem mais coisa. Deixa eu atualizar. Rolou. Bom, o background não acompanhou. Vamos continuar testando. A imagem rola com a página e o background fixed, a imagem fixa. A tabela a seguir mostra 4 diferentes valores para background attachment. Veja os exemplos para constar a diferença entre a imagem fixa e a imagem que rola. Então veja só. Olha só, fixo ou attachment. Se eu colocasse position fixed, vamos fazer um teste com a fixed, ele teria que acontecer a mesma coisa. Ó, ele não rola assim, ó. É isso aí que tá a diferença, ó. O texto está rolando sobre a imagem, ó, e a imagem está fixa. Tá certo sim, galera. É o que estou fazendo confusão aqui, ó. O texto está rolando sobre a imagem, ó, e a imagem está fixa. Pode ver que o texto está rolando. E se eu coloco scroll, a imagem fica porque eu rolei para baixo. É isso aí. Então são esses dois tipos. Eu fiz confusão, me perdoem. Bom, também eu tenho aqui a background position, tá? Onde eu tenho aqui uma situação onde eu posso posicionar a imagem de fundo de acordo com o canto superior esquerdo da tela. Essa daqui pode ser feita de várias maneiras, por exemplo, usando pixel ou porcentagem, tá? Então aqui eu mostro como fica a configuração do position para vários lugares da tela. Usando porcentagem, eu sempre vou ter uma porcentagem do lado para o superior e uma porcentagem para o lateral. Então, tomando o ponto 0% e 0%, seria o primeiro aqui em cima. 25% e 25%, ele teria 25% da tela para cá, 25% da tela para cá. 50%, 50%. 75%, 75%. E aqui o 100%, 100%. Vamos fazer um teste? Então, eu posso usar centímetro, porcentagem ou usar siglas top, right, left ou bot. Bom, então aqui tem alguns exemplos, tá? Right bottom quer dizer que ele vai estar à direita embaixo. Vamos fazer alguns testes aqui para me mostrar para vocês. Então aqui, nesta nossa ideia aqui de sistema, eu tenho o background color fixo, aliás, o background image fixo aqui. Se eu colocar background position e colocar aqui, por exemplo, dois valores, por exemplo, sei lá, vamos fazer o primeiro exemplo, 25%, 25%, ponto e vírgula. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele assumiu mais ou menos os 25% da minha tela. Se eu colocar 50, 50, vamos lá. 50, 50 e salvar, ele está no meio da minha tela. Acho que deu para sacar, né, qual é que é aqui a ideia. Então consigo posicionar a imagem onde eu quiser, tá? Bom, voltando aqui então, e eu posso usar os nomes right, right bottom e assim por diante. Então, por exemplo, right, deixa eu tirar essa porcentagem, e bottom. Então vai estar à direita embaixo. Vamos dar uma verificada. Olha lá. Ou poderia usar 100, 100%. Certo? Então dá pra gente fazer muita coisa com isso, tá? Essa foi a ideia aí dos background color. Praticamente aqui eu passo tudo que daria para fazer com o background. Tá aqui nessa aula. Certo, galera? Bom, deixa eu abrir aqui a próxima aula e ver qual é o próximo conteúdo. Se ainda estiver tratando algo que dê tempo de tratar nessa aula, a gente trata. Senão eu vou deixar uma aula um pouco menor para vocês conseguirem estudar um pouco melhor, tá? Bom, galera, deixa eu
verificar aqui então a próxima aula, que é a nossa PW3. Então, deixa eu pesquisar aqui, PW 3. Então tá aqui. Nossa PW3 continua falando de folha de estilo em cascata, tá? E aqui tá mais exemplos, então, os exemplos falando sobre background color. Bom, aí aqui eu tô falando como funcionou. E aqui eu estou mostrando que eu posso conjugar tudo isso em uma linha só de código. Só que aí é uma declaração que a gente chama abreviada. Você vai usar a declaração abreviada em HTML quando você já tiver muito bem fixo o conhecimento. Ela é abreviada nesse sentido aqui, ó. A declaração abreviada deve seguir a seguinte ordem. Isso funciona não só para background, tá? Para qualquer tag. Olha só. Primeiro eu defino a cor, depois a imagem, depois quantas vezes ela vai se repetir, depois o attachment, onde ela vai estar, e a posição. Olha aqui um exemplo então. Vou transformar esse código nosso nessa ideia aqui, tá? Então se eu vier aqui, eu posso pegar tudo isso daqui e falar que vai ser um background. E aqui eu vou colocar então primeiro a color. Olha lá, se eu der um Ctrl espaço, ele já me mostra que seria a cor, ó. Vou mudar para blue. Depois, vou dar um espaço, seguindo aqui a aula, ó. Vou dar um espaço e vou usar o URL da imagem. Qual que é o URL da imagem? Então, vou colocar aqui URL. Aí vou colocar a mesma imagem que está aqui. Ctrl C. Está aqui. Agora eu vou colocar o background repeat, a repetência, quantas vezes que eu quero que repita. Eu vou colocar para ela repetir somente no eixo X. Agora eu vou querer ele do tipo scroll. E agora eu vou querer a posição dele diferente, left top. Ou seja, olha só. Eu fiz tudo isso em uma linha só, seguindo uma ordem, tá? Então, para vocês verem, ó, como está agora, tá assim, certo? Vocês perceberam que eu mudei a cor de fundo, posicionamento da imagem. Se eu tirar isso daqui, né, e salvar abreviado, a cor vai ficar azul escura e vai mudar o posicionamento da imagem. Então, se eu vier aqui, e olha lá, ó, mudou tudo. Então você vai usar isso quando você já estiver bem ciente de como funciona as tags, tá? Não recomendo para quem está começando a aprender, como é o caso de vocês. Recomendo que vocês estudem bastante para depois usar, porque na hora de você estudar, você vai bater o olho aqui, você tem que saber o que é cada coisa. Da outra forma, você bate o olho, o próprio nome já diz o que é cada coisa, certo? Então vou apagar aqui, prefiro que estudem dessa forma. Mas como está na no nosso, falei videoaula, na nossa slide da aula, então estou mostrando que existe essa possibilidade, tá? Se uma das propriedades não for declarada, ele assume automaticamente o valor como default, ou seja, o valor que não existe. Então aqui ele vai dar um exemplo. Quer ver só? Vamos voltar aqui como estava. Ó, vou tirar esse cara. E não vou declarar o repeat X, mas ele vai continuar no topo. Pulei ela. É como se eu não tivesse definido ela, é como se tivesse pulado o comando dela. Ele continua reconhecendo, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Olha lá. E agora se repetiu para tudo. Certo? Bom. Ah, professor, mas não consegui ver. Então vamos deixar o repeat X e vamos tirar o blue. Como se não tivesse definido cor. Então ele vai ficar só em cima e branco embaixo. Olha lá. Certo? Então funciona assim. Mas é extremamente importante eu saber sobre o que se trata cada comando. Certo? Voltando então aqui para nossa aula. Eu vou entrar aqui nesse caso, nessa próxima aula, sobre um outro tipo de configuração do CSS.
Então aqui eu falei sobre todos os tipos de configuração que dá para fazer de background, certo? É extremamente importante que vocês estudem esses códigos e entendam esses códigos, tá? Sobre Font Family, eu prefiro falar em aula separada. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês estudem muito bem o que foi passado nessa aula. Não vai ter atividade hoje, tá? Eu vou dar uma atividade um pouquinho maior na próxima aula, então, ou seja, na próxima semana. Aliás, na próxima aula próxima semana. E aí eu já vou explicar sobre fontes e mais algumas coisas de CSS. E dessa forma eu vou pegar e vou trabalhar um projeto um pouco maior com vocês para ter um pouco mais de sentido as aulas. Mas eu gostaria que vocês desenvolvessem vários exemplos, estudassem esses códigos, lessem o material, procurar mais material de apoio na internet. Agora, galera, eu tenho alguns avisos, tá? Alguns avisos para passar para vocês. Houve muita discussão sobre a melhor metodologia de aula. Foi decidido, então, democraticamente, que seria feita pelo YouTube as aulas. Então, pessoal, eu só queria mostrar para vocês o porquê. Me perguntaram por que eu não faço uma videoconferência, gravo a videoconferência e ponho no YouTube. Porque eu tenho muito que tratar as videoaulas no YouTube, tá? Eu sei que essas aulas dizem respeito ao pessoal da FEF, mas acaba servindo para outras pessoas também. Então, ó, vou tirar o zoom agora e eu convido vocês a verificar aqui se vocês conseguem ler os códigos que estão aqui sem o zoom. E agora com o zoom. Agora eu convido vocês a imaginar o seguinte. Já pararam para pensar? Uma videoaula agora está em 28 minutos, quase 29. Vamos pôr uma videoaula de meia hora. Eu tenho que fazer ela, e aqui eu faço focado no conteúdo que eu quero, sem interrupção. Então acaba sendo uma aula mais rápida, mais dinâmica. Mas eu tenho que fazer a aula, depois rever ela dando zoom nas partes que eu preciso, porque eu preciso que todo mundo consiga ver certinho o que eu estou fazendo. Eu trabalho no monitor ultra wide, então fica diferente a resolução no de vocês e no meu. A gente ia ter esse problema também no ambiente virtual, tá? Porque a minha resolução é de uma forma, a de vocês é de outra. Então eu imagino que teria esse problema. Então entendam que não é só o tempo de gravar e postar. Eu preparo o conteúdo, eu gravo, eu posto, eu edito. Às vezes tem erro que eu edito, às vezes não tem. Às vezes tem alguma coisa que eu adiciono, eu gravo de novo, corto, coloco mais coisa no vídeo. Aí tem o tempo de subir para o YouTube e de postar. Então normalmente um vídeo agora de meia hora eu levo durante todo esse processo de 2 a 3 horas para fazer. Agora imagine uma videoconferência que teria 1h30. Quanto tempo eu ia levar para editar e postar? E como é que eu ia postar assim a imagem? Não teria jeito. Então, devido a isso, prefiro muito mais fazer as videoaulas. Essa discussão já foi encerrada. Então, eu preciso que vocês assistem toda a aula para que isso fique... o conteúdo abordado fique bem fixado, e eu estou disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Boa semana aí, bom final de semana a todos vocês.